boa tarde a cada uma e a cada um. Eu quero primeiro pedir desculpas pelo atraso de meses que eu já deveria ter vindo aqui. O Isaac me convida já há alguns meses, mas depois que eu fiz 80 anos, chegando à idade de 2, pelo menos que tenho aqui, eu passei a viajar muito, porque a gente acha que não vai ter muito tempo mais para viajar, né? Então, eu tenho ficado pouco tempo em Brasília, essa é a verdade. Cheguei ontem de São Paulo e queria muito tempo vir conversar com vocês sobre uma ideia que eu já debati em outros lugares. No Instituto Histórico e Geográfico no Rio de Janeiro, no Instituto Histórico e Geográfico aqui, do Distrito Federal, e também em outros lugares, que são, como dizia o Isaac há pouco, 10 desafios, é o último. O primeiro é dívidas da democracia brasileira com o Brasil, nossa dívida, dúvidas da democracia conceitualmente para conduzir o futuro da humanidade e desafios, como é que a gente supera as dívidas e as dúvidas. Eu vou falar rápido sobre as dívidas, porque eu acho que o que seria mais provocante seria debater as dúvidas em relação à democracia. Até porque, quando a gente diz dúvidas em relação à democracia, já se pensa que está se discutindo o autoritarismo. Não. É como aprimorar a democracia para os tempos atuais em que o mundo ficou planetário e que a humanidade hoje é um conceito político, não apenas filosófico. Mas, entrando direto nas dúvidas, nas dívidas que nós temos, é preciso lembrar que já faz 40 anos que nós acabamos com o regime militar. No próximo ano faz 40 anos, 4 décadas, desde 85 que eles saíram. E a gente ainda não fez algumas coisas. Eu tenho a impressão que a última lista que eu fiz dessas dívidas são 14. Mas eu vou, talvez, pular algumas. A primeira é com a pobreza. Nós não superamos a pobreza. Ao contrário, ela não mudou, apesar de que a democracia trouxe 2 coisas substanciais para a pobreza: a Bolsa Família e o SUS. Fora isso, não tem muita coisa. Mas mesmo a Bolsa Família, ela tira da penúria, ela não reduz a pobreza, no sentido de dar acesso aos pobres aos bens e serviços essenciais. Não dá. A outra dívida, que alguns acham que é parecida, mas não é, é com a concentração da renda, do patrimônio e de benefícios, que é diferente da pobreza. Nós não criamos uma estrutura que leve à distribuição de renda. E, de certa maneira, nós ampliamos os privilégios nesse país durante a democracia. Hoje há mais privilégios, inclusive no setor público, no judiciário, no legislativo, e também em alguns setores do executivo, do que antes. Os milicos, pelo menos publicamente, tinham menos privilégios do que hoje. Então, é uma dívida. Não temos ainda uma estrutura distributiva de renda. Claro, o governo Lula conseguiu, desde o primeiro, aumentar o salário mínimo um pouquinho acima da inflação. Mas isso não chega a ser um gesto que a gente possa dizer distributivo da renda. E do patrimônio também não. Se a gente olhar, inclusive, o índice de Gini, que mede a distribuição de renda, está no mesmo nível de antes da democracia. Nós não, outra dívida, nós não conseguimos sair da armadilha da renda média do Brasil, que é mais ou menos o mesmo que a produtividade de cada brasileiro. Não mudou nesses 40 anos. Nós temos uma produtividade que é mais ou menos o mesmo de renda per capita, igual. Não conseguimos dar o salto. A burocracia estatal impede. E o que vem depois, que talvez seja o mais grave, a meu ver, da dívida, é a dívida com a educação de base. Claro que melhorou.
Isso daí não vamos dizer que piorou a educação de base nesses últimos 40 anos. Mas a melhora é aquém do que é necessário do ponto de vista de alfabetizar para o mundo contemporâneo. Nós melhoramos, mas estamos mais atrasados hoje do que 40 anos atrás. 40 anos atrás era possível ter um bom cozinheiro num restaurante que não soubesse ler. Hoje, se ele não souber inglês ou francês, já não é aceito. Então, as exigências para você estar alfabetizado para a contemporaneidade, essas exigências cresceram mais do que o que a gente oferece como educação, embora ofereça hoje mais do que antes. Nós também conseguimos, durante a democracia, matricular quase todas as crianças. Hoje, a gente pode dizer que sem matrícula tem 2%. Tinha quase 30, 40 anos atrás. Mas nós não fizemos avançar da matrícula para a frequência, da frequência para a permanência, da permanência para o aprendizado, do aprendizado para o aprendizado necessário para o mundo de hoje. É uma dívida. Do ponto de vista da alfabetização para a contemporaneidade, nós não estamos pagando essa dívida no Brasil. E vem aí, e além disso, não diminuímos a brecha entre a educação dos pobres e a educação dos ricos. Melhorou a educação dos pobres. Eles nem eram matriculados. Agora são matriculados. E a gente consegue que 50% terminem o ensino médio. Mas desses, no máximo, eu diria que 20% do total, ou seja, metade dos 50% que terminam o ensino médio, 20% terminam o ensino médio, que a gente pode ser alfabetizado para a contemporaneidade, que é saber muito bem português, saber pelo menos um idioma a mais, ter um ofício, conhecer as bases da filosofia, matemática, ciências, ser capaz de continuar aprendendo. No máximo 20% das crianças brasileiras que nasceram o ano passado, 2,5 milhões, no máximo 20% vão chegar daqui a 18 anos alfabetizados para a contemporaneidade. Enquanto isso, a parcela rica melhorou bastante. A gente reclama, mas melhorou. A brecha aumentou. E depois eu ponho como separada a educação de base essa dívida absurda com o analfabetismo, que é outra coisa diferente da educação de base. Temos o mesmo número de analfabetos há pelo menos 30 anos. Aí entre 10 e 12 milhões. Não varia. É injustificável essa dívida. Primeiro, porque mostra que não houve uma campanha radical, demorada. Eu tentei no 1 ano que fiquei de ministro, me lembro bem, embora essa diziam que não é a tarefa do Ministério, porque a tarefa do Ministério é universidade e escolas técnicas, mas nós tentamos há 1 ano. Mas não só não fizemos uma campanha radical de alfabetização de adultos, como esses 10 a 12 milhões nasceram depois da democracia começar. Tem alguns velhinhos. Mas quem tiver mais de 40 anos, nasceu na democracia. Então, quem tiver 50 anos, estava na escola. A torneira continua pingando analfabetos aos 15 anos, mesmo depois de 40 anos. Eu coloco como dívida da democracia não complementar a abolição e a república. Duas coisas que vêm de anos atrás. Nós não completamos. 40 anos era para completar. Se a gente vai lá para trás, quando vem a abolição, esse período democrático é quase a metade. Foram 135 anos, 40 é o que nós temos de democracia. Eu ponho como uma dívida uma dívida com a própria democracia. E aí eu ponho 2 subdívidas da democracia com ela própria. Uma é a questão militar. 40 anos de democracia e os milicos continuam mandando toda eleição. Toda eleição a gente tem que pedir desculpas quem a gente vai eleger.
Não conseguimos resolver a questão militar no Brasil. Cada governo democrático se preocupa que não haja golpe durante os seus 4 anos. Não teve um ainda que dissesse, vamos fazer uma estrutura de tal maneira que não haja risco de golpe militar pelos próximos 100. Essa é uma questão grave, que deixa dúvida. Mas tem a outra, que não é com os militares, é com nós todos, que é o corporativismo. O corporativismo aumentou durante os 40 anos de democracia. Dá vontade, às vezes, é que não temos uma democracia. Nós temos um corporativismo comandando. Não é o demo, não é o povo que manda, são as corporações. E aí eu ponho, inclusive, as corporações, isso é mais recente, religiosas. Mas são corporações. Você pode dizer que a base dessas corporações não é aumentar o salário. Embora algumas, eu acho que é aumentar o salário, sim, ou pelo menos o patrimônio dos líderes. Mas é uma defesa de interesses específicos do grupo, não interesses do conjunto da nação, que seria o papel da democracia. A dívida da democracia com ela própria é talvez uma das mais graves. Eu acho que a mais grave é com a pobreza. Outra dívida é com as cidades. Nossas cidades pioraram. Claro, que a gente pode dizer é que elas não existiam de fato no tamanho que elas tomaram. Mas nós não conseguimos dar convivialidade às nossas cidades. Nós não conseguimos dar paz nas nossas cidades. As cidades ficaram mais violentas, ficaram menos propícias à convivialidade e nós aumentamos em muito a pobreza urbana. É uma dívida da democracia. Outra dívida é com a ética. Claro que tem uma dívida nossa, das 40 anos de democracia, com 2 éticas que eu ponho. A ética no comportamento dos políticos e a ética nas prioridades das políticas. Nós não fizemos, nesses 40 anos, uma vacina anticorrupção no comportamento dos políticos. E eu creio que eu não exageraria de dizer que há mais corrupção hoje do que antes da democracia. Felizmente, pelo menos, a gente pode vir aqui dizer isso. Na época dos militares, não podia dizer. Mas não dá para dizer que nós diminuímos a corrupção. E a sensação é que a tolerância com a democracia ficou mais generalizada. É uma dívida nossa com o povo brasileiro. Não temos criado vacinas anticorrupção no comportamento dos políticos. Mas também não criamos uma vacina na corrupção das políticas em si. Basta ver como é feito o orçamento atualmente, com os parlamentares usando para emendas pessoais, cujo propósito não é a melhoria do bem-estar da população, mas sim como é que isso vai ajudá-los a ganhar a eleição ou até mesmo a aumentar suas fortunas pessoais. Essa dívida é grave da democracia, as duas, com a ética do comportamento e com a ética nas prioridades. Outra dívida é com o meio ambiente. Claro que hoje, pelo menos, o meio ambiente é um tema. Mas nós não fomos capazes ainda de dizermos como fazer para ter um progresso compatível com a proteção à natureza. Melhorou muito o debate, o discurso, tomada de posições em defesa do meio ambiente. Mas isso não é o mesmo que termos formulado uma proposta de desenvolvimento que case sociedade e natureza. Outra dívida tem a ver conosco, universitários, intelectuais, pensadores. A democracia não fez uma efervescência no pensamento brasileiro. Se você olhar os cânones do entendimento da doença Brasil,
são todos anteriores à democracia. Qual é o clássico que foi publicado nesses últimos 40 anos que a gente possa dizer que vai durar 200 anos? Se você vai atrás dos clássicos que estudam o Brasil, foram de antes da ditadura, ou por exilados, ou por exilados brasileiros. Nós temos uma dívida de como entender os problemas, por exemplo, da pobreza. Continua se imaginando que pobreza é falta de renda, portanto, falta de progresso econômico. Não é. Precisa-se de aumentar a renda nacional para enfrentar a pobreza, sim. Mas isso não é o fundamental. O fundamental é garantir o acesso aos bens e serviços reais, cuja ausência caracteriza a pobreza. E desses, só uma parte é comprável. Educação não pode ser comprada. Saúde não é para ser comprado. Transporte público, inclusive, a gente tem que caminhar para não precisar ser comprado. Saneamento não é comprado. Nós não avançamos no entendimento do desenvolvimento sustentável com clareza. Aqui pertinho tem o nosso CDS, que é uma das melhores coisas que surgiram nesses anos, dentro das universidades. Mas ainda não entendemos como é que vamos ter um desenvolvimento casado, sociedade e natureza. Ainda trabalhamos muito, me considero parte dessa tribo ecologista, nós ainda trabalhamos muito como conservacionistas e não como usuários respeitosos da natureza. É diferente. É um entendimento que está faltando. Não conseguimos entender como é que se garante liberdade no tempo das fake news circulando nas redes sociais. Tanto não entendemos que a gente comemora um ministro do Supremo barrar as fake news. Claro que é bom, mas não vai ser esse o caminho durante muito tempo. Tem que ser algo novo que surja. E a gente não está sabendo como fazer. O último que eu ponho é uma dívida da democracia com o futuro do Brasil. Se você olhar mesmo as nossas conquistas, e aconteceram com a própria Bolsa Família, como o SUS, não tem nada a ver com o futuro. É uma solução para o presente. O nosso governo atual, que não poderia ser melhor do que ele, nas circunstâncias que nós temos, trouxe de volta a Bolsa Família. Mas eu não vi um discurso ainda, uma política ainda do governo Lula, dizendo como é que a gente faz para que daqui a 20 ou 30 anos ninguém precise mais de Bolsa Família. Mas o que eu acho que seria mais interessante para debater aqui, que eu acho mais polêmico, é o segundo item, o segundo D. Depois das dívidas, as dúvidas. Eu hoje vejo o resultado das eleições por aí no exterior, não como fracasso da democracia, mas como uma concepção do mundo de hoje em que a democracia deixou de ser para conquistar direitos e é usada para manter privilégios. A democracia hoje é para defender a Europa contra os imigrantes. E nos Estados Unidos também. E aqui também. Só que aqui não são os imigrantes geográficos, porque estão muito longe. Aqui são os imigrantes sociais, os pobres, que muito tempo atrás eu chamei de imigrantes. Não, os estrangeiros. São os estrangeiros dentro do país. A democracia hoje ela está mais preocupada, ela vota mais para defender privilégios do que para conquistar direitos novos. Porque a democracia funcionou bem antes da era dos limites de recursos. Dava para todo mundo. Se dava para todo mundo, a gente podia votar para aumentar os direitos. Não dá mais para todo mundo os direitos que a gente tem, como aqui, o direito de ter carro. Não dá mais. Nós prometemos que todos iam ter o que os ricos têm.
nós não prometemos um outro mundo para eles. Nós embarcamos no discurso consumista, criticando que era para poucos. E a gente dizia que era para todos. E acreditávamos nisso. Basta dizer que a palavra austeridade virou um palavrão na esquerda. Claro, tem um pouco a ver com a austeridade no sentido do Fundo Monetário Internacional. Mas não é só isso. É porque é uma crença de que todos serão ricos. E não que a gente tem que fazer com que não haja mais pobreza, nem, portanto, riqueza também. Aí o que a gente vê é o crescimento da direita, por ausência de propostas nossas, das forças progressistas, que ao mesmo tempo sejam viáveis e seduzam ao eleitor. Hoje o nosso discurso ou é inviável, demagógico, ou não seduz o eleitor. Porque o que o eleitor quer não é o que a gente promete. Ou a gente promete sabendo que não vai cumprir. Essa expressão, não cabem todos no modelo, é o que traz a dúvida sobre a democracia. Porque a gente tem que ter outro modelo. Não é abrir mão da democracia. É ir além da democracia. O que eu vou chamar daqui a pouco de alguma forma de humanocracia. Uma democracia que incorpore todos. Os estrangeiros geográficos, os estrangeiros geracionais, que os eleitores também não gostam, porque os eleitores defendem proteger o meio ambiente, desde que não custe nada a eles no consumo atual. Todos nós somos contra o que o agronegócio está fazendo. Mas quando a gente disser que sem o agronegócio, o dólar, em vez de quase 6 que está hoje, vai chegar a 12, porque as exportações vão cair, eu garanto como todo mundo vai defender o agronegócio. É como você viver dizendo-se vegetariano, mas não aceitar que aumente o preço da gasolina, ou da carne. Então, nós temos uma dúvida com a democracia por conta da era dos limites. Por conta, não cabem todos. Aí vem outras coisas. Por exemplo, até muito recentemente, cada país era o mundo era a soma dos países. Não é mais. Hoje, cada país é um pedaço do mundo. Não dá mais para você olhar o mundo a partir do olhar nacional. Você vai ter que olhar o interesse nacional na ótica do mundo. Nossos diplomatas não são capazes, nossos que eu digo, não os do Brasil, que são 2 melhores, os diplomatas não são capazes disso. Porque eles são formados para defender o seu país, não para defender o mundo. Mas não é só isso. Se fosse só o diplomata, estava bom. O grande problema é que o político ele é eleito pelo país. Não tem político eleito pelo mundo. É que a democracia, eu disse a vocês que esse é o tema mais polêmico, a dúvida, e aqui eu vou colocar a polêmica, a democracia deixou de ser humanista. E as esquerdas, felizmente, ainda insistem, felizmente, no humanismo. Aí não ganha eleição. O eleitor, claro que sempre que eu escrevo o eleitor, eu ponho entre aspas, porque não existe o eleitor. Mas tome como o eleitor, eu quero dizer, a maioria dos eleitores. O eleitor, quando vota, ele vota pensando nele, sua família, sua cidade, no máximo o seu país. Não tem eleitor pensando o mundo, tem filósofo. Mas ainda que tenha algum ou outro que vote pensando no mundo, ele vota pensando no mundo nos próximos 10 anos, 20 anos. Ninguém vota pensando no mundo daqui a 100 anos. E o poder da técnica, eu falei na era dos limites, agora eu falo na era do antropoceno. O que a gente faz hoje vai repercutir daqui a 100 anos. O que a gente faz aqui vai repercutir no mundo. Mas a gente elege pessoas
pensando no hoje e no ao redor. A democracia não vai conseguir resolver o problema da humanidade. Eu disse que ia trazer uma polêmica aqui. Nós, economistas, somos muito piores do que os físicos, do ponto de vista de destruir a natureza. Porque a bomba atômica, por pior que fosse, explodia num instante em uma cidade. Aí você diz, não, em 100 cidades. Mas a economia, ela explode silenciosamente no planeta inteiro ao mesmo tempo. E a gente não percebe. A bomba atômica, quando explodia, claro, os sobreviventes percebiam. A gente não sabe que, enquanto a gente está conversando aqui, o sistema produtivo mundial está degradando a natureza. Está piorando as mudanças climáticas. Está aumentando a desigualdade social. E unindo esses economistas, dos quais eu sou parte, embora pense diferente, com os colegas do Isaac Reutemann, quando a gente juntar a economia e a biotecnologia, eu aí temo que a catástrofe não seja ecológica, ela seja moral. E para manter os privilégios, a gente faça uma ruptura na semelhança da espécie humana. A engenharia genética produzir alguns neo-homo sapiens e deixar a maioria como neo-neandertais. Quando isso acontecer, nem desigualdade a gente vai falar mais. Porque a gente não fala em desigualdade com bicho. Essas outras espécies, veja que eu fiz questão de não dizer subespécie, essa outra espécie não fará mais parte da tribo humana. Isso pode estar sendo tramado não, eu não acredito nessas conspirações. Isso pode estar ocorrendo com os economistas, aumentando a produção, independente das consequências, e os engenheiros genéticos trabalhando também num sentido que os políticos vão casar, transformando esse casamento numa tragédia moral. E aí vem o desafio. Como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, tem que ser com democracia. Sem democracia vai ser pior. O que eu venho insistindo, debatendo, é que não acredito. Gosto de ficção científica, mas não vou acreditar que a gente vai eleger um parlamento do mundo, nem um presidente do mundo, nas próximas muitas décadas. A Europa até tenta, mas você vê que a Europa tenta isso. Mas é a Europa. Agora mesmo estão elegendo a direita contra os estrangeiros. Se uniram, mas contra o resto. Eu tenho a impressão que a saída teórica, depois eu vou entrar nos desafios, a saída teórica era a política ser feita nacionalmente, não vejo como não ser, mas limitar o poder do eleitor, criando um escudo ético que não permitiria as decisões democráticas romperem esse escudo ético. Por exemplo, não tem como a gente imaginar que a Amazônia vai ser, a floresta amazônica vai ser mundial. Ela é brasileira, mas a gente poderia ter regras que dissessem quais são os limites do eleitor brasileiro usar a Amazônia. Não só a Amazônia, todas as florestas do mundo e todos os rios. A gente poderia ter valores éticos que limitassem o poder político nacional. Qual é o problema? É quem é que vai definir esses valores éticos? Os presidentes dos países, os parlamentos dos países. Pensando em quem? No eleitor do país. Então, o desafio que eu vejo é como fazer um sistema político, que eu não vejo como deixar de ser nacional, que se mantenha prisioneiro dessa grande conquista da humanidade, que é o eleitor, o indivíduo é soberano. Isso é uma grande conquista.
Antes o soberano era o Papa, o soberano era o rei, o soberano era o cacique, não, o soberano é o indivíduo. Foi uma grande conquista. Mas se esgotou na medida que os indivíduos, nós aqui, com o nosso poder de soberano, elegemos presidentes que não respeitam o meio ambiente, que não respeitam os pobres, que não olham para o longo prazo. Então, como fazer para combinar? Eu não vejo outra maneira do que essa ideia de valores éticos, por isso eu gosto tanto, estou em sintonia com o Ulisses e com o Isaac, os valores éticos acima da política. Mas como escolher os valores? Sim, mas como escolher? É aplauso para um discurso de padre, de pastor, de rabino, mas de político não é. Porque como fazer? Os valores éticos, aceitos mundialmente, terão que ser assinados por cada um dos 200 presidentes do mundo, por cada um dos 200 parlamentos do mundo, que estão de olho no eleitor, que estão de olho no aumento do consumo, que estão, sem dizer, contribuindo para que a bomba ecológica exploda. O grande problema, e aí eu termino, porque isso dá dúvida, eu espero que vocês não concordem comigo e tentem me trazer um pouco de otimismo. Para mim, o resumo é que a democracia, depois de 200 anos, ela que foi feita para ser discutido na agora, o que é que o povo queria, ela não resolve mais os problemas, porque a terra não cabe na ágora. Na terra com T maiúsculo. A terra não cabe na ágora. E a humanidade é maior do que os cidadãos. Lembre-se que desde os gregos, escravo não votava, mulher não votava, estrangeiro não votava. E não cabem todos. Esse é o problema da democracia. Não cabem todos. Se não cabem todos, a democracia que a gente tem que mudar o que é que a gente coloca dentro da cesta. Eu não acho que a saída é não ter democracia, pior. O que a gente tem que mudar é o que é que compõe a cesta que a gente vai discutir. E qual parte da cesta é possível para todos. O que é que dá para todos? E a gente começar a abrir mão do que não dá para todos. Ou seja, acabar privilégios. Privilégio é aquilo que só dá para poucos. Então, por isso que, a meu ver, existem dúvidas sobre a democracia como instrumento para conduzir a humanidade. Até porque a própria expressão democracia é para conduzir o povo, não os seres humanos na sua totalidade. Não inventamos ainda a humanocracia. Mas aqui pode ser um ambiente para se discutir isso. Com um detalhe, e aí eu termino, é que eu posso até ser pessimista, mas eu sinto um prazer imenso em manifestar meu pessimismo, em debater essas ideias. Porque a gente vive não é só para mudar o mundo, a gente vive também para sentir prazer. Melhor ainda quando pode sentir prazer debatendo como mudar o mundo. Então, por esse prazer que eu estou tendo, eu quero agradecer a vocês e propor que a gente debata algumas dessas ideias, porque eu tenho certeza, eu espero, pelo menos, que aqui muitos não concordem com essa visão pessimista, digamos assim. Muito obrigado pela chance de estar com vocês. Olha, eu tenho um prazer imenso de abraçar o meu amigo Cristóvão. Ele, na verdade, não fez nenhum pronunciamento pessimista. Eu não vi assim. Pelo contrário, ele apresentou o pensamento daquilo que a gente precisa aprimorar. Porque, realmente, a evolução se faz por um aprimoramento, toda ela, sempre. Então, sempre que nós achamos que está faltando uma coisa e que ela precisa ser aperfeiçoada, não há crítica, há aperfeiçoamento.
E a história do Brasil deve, em muitos pontos, ao Cristóvão, seja como um defensor da educação acima de todas as coisas, sempre chamado o homem da educação, o homem da educação, e que é primordial. Sem educação, a gente fica realmente totalmente abandonado. E atitudes positivas, vou mencionar duas, eu poderia citar 1000, mas vou citar duas. Uma bem simples. Aqui em Brasília se estabeleceu uma extrema simplicidade, de que para atravessar a rua a gente faz o sinal de vida e passa. Isso surgiu aqui em Brasília e o Brasil todo não existia. Hoje, essa coisa simples, uma ideia luminosa, em todas as cidades do país adotaram essa ideia. Outra dela, a Bolsa Escola. Nossa Senhora, hoje todo mundo percebe a necessidade da Bolsa, como é importante, como o estudante não pode realmente estudar se ele não tiver uma retaguarda, quem lhe dê cobertura, seja para o pagamento do estudo, seja para a sua própria subsistência e alimentação. Olha, você é um gigante, querido, você é um gigante. Não, eu vejo assim. E quando vejo o Cristóvão, para ele defendendo a educação, a gente sabe que ele lá no fundo, e ele tem dito isso sempre, muito mais do que simplesmente a educação de saber somar, escrever, que é fundamental, é a educação de valores. Ele falou aqui em ética 10 vezes ou 100 vezes, ética, porque a educação tem educação de valores. Se não existem valores, uma pessoa que possa ter muito conhecimento e não ter caráter, não serve. O que é preciso, o que define as relações humanas, as saudáveis relações humanas, é a ética desse relacionamento, que é a amorosidade, a tolerância, a compreensão, a avaliação, a valoração. Então, eu vejo a sua fala de uma forma brilhante, mas eu tenho certeza que com pessoas como você, Cristóvão, e muitos outros que estão aqui, muitos outros. Cada um que eu vejo tanta luz aqui dentro dessa nossa reunião aqui. Nosso querido Zé Geraldo, nossa, que quanta luz para a humanidade. Nossa, o Nildo, quanta luz. Olha, são luzes e mais luzes. Mas é preciso ter fé. É preciso ter fé. Nunca podemos perder a fé, porque no dia em que perdermos a fé, nós perdemos a possibilidade da transformação. Obrigado, Cristóvão. Duas coisas aqui. Primeiro, quando se falou de um lado ético e um lado lógico, né? Você falou isso na visão otimista, mas tem um grande escritor morreu nos anos 60, o Köstler, que ele dizia que no momento da evolução para surgir o Homo sapiens, houve um defeito de fabricação. E uma parte do cérebro adquiriu o poder lógico de fazer bomba atômica. E o lado moral continuou jogando bomba atômica como se fosse uma pedra na casa do vizinho. E a conclusão dele é que a espécie humana é suicida. E ele morreu nos anos 60. Ele não conheceu a crise climática, a crise ecológica, nada disso. A outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Eu estive debatendo mais ou menos essa ideia, uns 2 meses atrás, com um grupo de religiosos, católicos e muçulmanos. E lá no meio da conversa, eu lembrei para eles que a política precisa trazer algumas coisas da dimensão espiritual. Você aqui usou algumas das palavras que eu coloquei. Por exemplo, em vez de eleitor, a gente precisa começar a se acostumar a chamar de irmão. Você falou aqui, irmão. Aí eu lembrei. Em vez de erro, a gente precisa começar a chamar de pecado. E o
Papa João Paulo II falou que o que a gente fazia na Amazônia não era um erro, era um pecado. Há um pecado contra a natureza. O pecado tem uma dimensão mais forte, mesmo para quem não é religioso, do que a dimensão erro. Em vez de progresso, salvação. Você falou em salvação aqui. Tem que pensar que hoje é uma questão de salvação. Obviamente, não da alma, para quem não acredita. Salvação da humanidade, por exemplo. O outro, em vez de equilíbrio, é harmonia. Você falou também harmonia. A gente não fala harmonia na política. Na economia, não se usa a palavra harmonia em nenhum texto da economia. É equilíbrio, equilíbrio. O outro, em vez de utopia, paraíso. Para uma pessoa comum, ele entenderia melhor a ideia de paraíso, na Terra, claro, porque fora da Terra deixa para os padres. E o outro, em vez de crescimento, evolução. Não é crescimento que a gente quer. A gente quer uma evolução. O que dá margem a muitas coisas para saber o que é evolução. Então, as suas palavras aqui estão sintonizadas com essa ideia de que a gente precisa trazer uma dimensão. E olha que fala aqui, quem não tem nenhum viés religioso, nada disso. Mas está precisando trazer uma certa dimensão de espiritualidade, não de religiosidade, necessariamente. O que o senhor trouxe para a gente é incrível no sentido de, no Brasil e no mundo, as pessoas têm mania de demonizar políticos. E quando a gente vê o que acontece aqui no Congresso e em todos os congressos do mundo inteiro, eles são uma fração do que está na sociedade. Quem vota no político é a sociedade que coloca aquele político ali. Pensando nisso, e o senhor falou várias vezes sobre isso, que os políticos fazem o que a população quer fazer, a gente vê a importância da TV Suprem e de fóruns como esse aqui, da gente começar a discutir questões para pensar que nós não devemos ser egoístas, devemos compartilhar o mundo e começar a trabalhar essa educação, e não só uma educação formal, mas uma educação mesmo na periferia e onde for, para que as pessoas comecem a pensar mais como um todo. A pergunta assim ao Cristóvão pensador, né? Nós estamos assistindo no mundo hoje uma ampla mobilização conservadora, uma ampla onda conservadora e com radicalizações crescentes em todos os países. Na Argentina, Estados Unidos, na Europa, as eleições agora na França, né? A minha pergunta ao pensador Cristóvão é o seguinte: quais os efeitos dessa ampla mobilização conservadora no mundo pode ter sobre a democracia? Coloca a democracia em risco? Essa análise que você faz de que a democracia não é humanista, isso eu acho fantástico, né? Nós estamos discutindo essa questão. Mas o que eu vejo assim, e a produção de armas no mundo, né? Principalmente na Europa, né? Produção de armas nucleares. Mas eu fico pensando muito na América Latina. Como é que a América Latina... A América Latina, que pode se comunicar até na linguagem, porque o espanhol e o português podem se entender, não é? Então, como é que a América Latina, que eu saiba, a América Latina não produz armas e coisas, né? Então, como eu sinto assim que nós somos deslocados da América Latina. Eu não vejo a gente fazer essa unidade com a América Latina. Nós temos que nos fortalecer, porque eu assim tenho uma admiração pelos nossos países da América Latina, né? Então, eu penso assim que agora é o momento que, quando se faz essas reflexões que você está trazendo, muito interessantes, né? Eu acho que nós tínhamos que investir mais. Eu concordo plenamente com todas as suas dívidas, as dívidas colocadas, né? Eu acho que a gente vive dentro de uma estrutura oligárquica, de, por exemplo, a dívida que o serviço público e a universidade têm com a sociedade, ela precisa ser paga, e a curricularização da extensão está apontando para alguns caminhos
desse processo, né, que, a partir desse ano, 10% da carga de formação de todos os estudantes de graduação do Brasil tem que ser dedicadas a serviço extensionista para trabalhar com comunidades, né, e a gente precisa aprender a fazer isso. Sobre a democracia. Um dos grandes problemas que nós temos tido já há algum tempo nessa construção brasileira, mas também isso é que a democracia, ou o sistema democrático, as formas políticas, elas têm sido capturadas pelo capital. Então, você pega o Congresso dos 513 deputados, você tem a bancada dos bancos, bancada dos planos de saúde, bancada do agro, bancada da bala, bancada das escolas privadas, e assim por diante. E a expressão disso se manifesta também no domínio e na construção do pensamento, das visões. Um dos problemas que nós temos, que eu acho que dialogando, e o Ulisses é quem é doutor nisso, o trabalhador hoje ele não se vê mais como trabalhador, ele não tem nem consciência de classe. Eu sou empreendedor, eu agora sou o chefe, eu sou... Então, como avançar nos processos democráticos ou numa real construção para uma caminhada para uma democracia, se por trás de tudo isso está o capital? Eu gostaria de saber do senhor o que a gente pode fazer do lugar da gente, enquanto sociedade, enquanto preparar terreno para as próximas gerações. Do nosso lugar, o que o senhor sugere que a gente pudesse fazer? Eu não estou preocupado em mudar o político, até porque se a gente mudar esse, volta outro. Agora eu gostaria de mudar o eleitor. Como o eleitor são esses aí, não é mudar fisicamente, só tem um jeito. E o Ulisses falou, é a educação. E imaginando que, graças à educação, ele também sai da pobreza. E aí ele pode votar sem estar esperando um retorno imediato, sem vender o voto. E a educação para entender as dimensões dos problemas que ele quer que o eleito resolva. Nós perdemos capacidade de seduzir o eleitor com o nosso humanismo. Estou falando no caso da Europa, que é mais radical. No caso nosso, ainda tem a população pobre, que dá para a gente conquistar ainda. Aqui dá. Aqui é possível ser humanista e democrático. Lá na Europa, eu acho que eles têm que escolher entre ser democrático ou ser humanista. Porque no humanismo não devia existir a palavra estrangeiro. Só se for de Marte, Vênus. Mas de um país daqui não devia ter a palavra estrangeiro. Mas no mundo, na era em que já não cabem todos, os estrangeiros são vistos como os inimigos. Então os conservadores, você chamou os conservadores, eles são eleitos democraticamente. E a população vai mantê-los, até que surja uma proposta alternativa, que traga o futuro, que traga o planeta, que traga a humanidade e que seduza o eleitor egoísta. O Jorge trouxe o problema que eu achei interessante, da pegada ecológica, que a gente precisa discutir, mas o que eu achei bom foi o problema da ética. Talvez eu usei a palavra ética de uma maneira ruim, porque é uma palavra vaga. Na verdade, é a soma dos valores morais que nós queremos defender. É isso. Quando eu disse ética, é como se fosse a soma dos valores morais. Esse sim a gente sabe. A ética, é difícil a gente dizer qual é a ética que prevalece. Mas os valores morais, a gente sabe alguns que prevalecem. Quanto à pegada ecológica e do ter para o ser, eu acho que a gente ficou tão fluido hoje que já não é mais nem o ser, é o estar. Antes era o ter. A gente tinha que evoluir para o ser. Hoje, o ser é tão mutável que é o estar, que muda tudo tão rapidamente. Quanto à América Latina, minha companheira de padaria, com quem eu encontrava sempre, faz tempo que eu não vou lá, você tem toda a razão. Essa é uma das ousadias que a democracia não teve, e nem as esquerdas no Brasil. A gente tem que discutir, com muito cuidado, porque eleitoralmente é ruim, mas humanisticamente é bom, como esse país pode viver sem exército, sem marinha e sem aeronáutica, como Costa Rica e outros. Aí diz, não, mas o Brasil é grande demais.
o Brasil é tão grande que não pode fazer isso sozinho. Mas se a gente conseguisse, depois de 10, 20, 30, 50 anos de debate, desmilitarizar toda a América Latina e desmilitarizar o lado atlântico da África, para que a gente precisa? Quanto a... O Caleb eu já falei, o Célio também. Só tem mesmo... quem é que falou que nós... foi você? Não. Que nós perdemos... Eu acho o seguinte, o nosso problema... Você citou a mim mais um. Não, foi a Vanessa. Cadê a Vanessa? Ela citou... eu e o Ulisses, que podíamos estar no Senado. O Ulisses esteve lá. Eu acho, Vanessa, o problema é que nós evoluímos demais. Aí perdemos eleitores. Ela está ali. Nós evoluímos aqui. Nós estamos humanistas. Nós estamos defendendo uma tribuna da paz. Para ganhar a eleição hoje, isso não serve. Não serve. Nem nos grupos de esquerda, nem nos mais... Não serve. Nós evoluímos demais. Pode ser uma arrogância pensar isso, mas é mais isso do que qualquer outra coisa. Quem evolui demais se perde no caminho. Se caminhar depressa demais, fica sozinho lá na frente. Mas eu não me arrependo de estar sozinho, não. E aí, mais na sua pergunta. O problema do capitalismo. Nós vamos ter capitalismo, propriedade privada, meio de produção e mercado, por muitas décadas, talvez séculos. Então, se a gente quer construir um mundo melhor, eu ainda acho que vai ser no capitalismo, por mais perverso que seja a ideia de um dono do capital ter lucro em cima do trabalho de outro. Mas não vamos desfazer o capitalismo como sistema enquanto não tivermos o outro que a gente vai colocar no lugar. E hoje a gente não tem um outro. Você tem um capitalismo mais civilizado, como nos países escandinavos. E tem perverso, como o do Brasil, apesar de que se tenta hoje humanizar um pouco, ou os Estados Unidos, que também é um socialismo perverso, tem capitalismos diferentes. Nenhum é uma utopia. O capitalismo não é um sistema que faz jus à inteligência humana. Mas não temos outro. Inclusive que atenda ao egoísmo que caracteriza o ser humano. Não temos. Então, a gente vai ter que conviver e trabalhar com ele e fazer com que seja o melhor possível. E o caminho, para mim, disto e já tem capitalismo assim, não ter nenhuma desigualdade em duas coisas, saúde e educação. Eu ponho também o direito. Ninguém ser preso porque não tem dinheiro, ninguém deixar de estudar porque não tem dinheiro, ninguém morrer antes do tempo ou sofrer porque não tem dinheiro. Se a gente fizer isso com todos igualmente, nasceu, vai ter um atendimento igual, não importa a sua renda ou endereço. E os países escandinavos já estão quase assim. Estuda junto, filho... Aqui teve um embaixador da Suécia, que ele disse que eram 3 grandes amigos na escola. Ele, filho de me lembro bem, um capitão da Marinha, o filho de um motorista da Volvo e o filho do vice-presidente da Volvo, essa empresa grande. Estudaram juntos. Mesma escola, mesmos professores, aí cada um teve o seu rumo depois. Se a gente tiver a mesma escola para todos e tivermos o mesmo sistema de saúde, o que implica, inclusive, um endereço limpo, com água potável, coleta de lixo e esgoto, eu acho que aí a gente vai terminar ou construindo um capitalismo melhor, ou esse pessoal é que vai inventar a nova etapa. Não vamos ser nós os velhos mais, não. Nós nos formamos, por exemplo, com a ideia de que a utopia seria implantada pelo Estado. Eu não acredito mais que o Estado é quem vai implantar. Mas, ao mesmo tempo, sem o Estado, como é que vai ser? O livre comércio não vai ser. O mercado livre não vai ser. Então, é escola com a mesma qualidade. E eu lamento, mas os nossos governos de esquerda, a nossa democracia, não trouxe isso para o debate. Filho de pobre numa escola igual ao filho do rico. Isso tem que ser a bandeira dos nossos partidos, ainda que não fosse possível, nem tão cedo. Embora eu ache que é possível. Bastaria começar um processo
de substituição das escolas municipais por escolas federais. Na hora que todas as escolas do município de Axixá, lá em Pernambuco, que tem o menor IDH, todas as escolas forem tão boas quanto o Colégio Pedro II, pronto. Nessa cidade, a gente resolveu o problema da qualidade e da equidade. E depois faz outras cidades, ao longo de 20 anos, 25 anos. Isso é possível. Eu cheguei aí ao Planalto um dia desse. Falei com o ministro lá, que é Secretaria de Governo. E levei para ele, porque eu vi uma frase do Lula que eu gostei muito, elogiando Brizola, por causa dos CIEPs. Aí eu pedi uma audiência e, por incrível que pareça, ele me recebeu, porque hoje eu não tenho nenhuma representatividade de nada. E eu disse, olha, eu gostei muito do discurso, mas os CIEPs já têm 50 anos. A concepção educadora já não é mais a mesma escola. Hoje é outra coisa a escola. E a concepção educacionista, que é como fazer o sistema, foi errada do Brizola. O Brizola fez por escola. Ele tinha que ter feito por cidade. Se, em vez de fazer 150 CIEPs, tivesse feito todas as escolas de 20 cidades CIEPs, ninguém parava aquilo. Botei até o nome, CEF, Cidade com Educação Federal. O Lula poderia ter pego isso. E seria uma marca do Lula, porque Bolsa Família não é marca do Lula. Fernando Henrique levou a Bolsa Escola para o Brasil. Não tem. Agora, a ideia, se ele fizesse 200 cidades, 200, quase 6 mil, eu acho que ele deixava uma marca e ninguém parava mais. Professores federais. Como as escolas técnicas, mas não sendo necessariamente técnicas, embora eu acho que todas devem passar um ofício. Essas CEFs seria uma marca. E é aí que eu vejo a maneira de enfrentarmos a maldade do capitalismo, buscando algo que vá além, que não tenha mais propriedade privada dos meios de produção. Mas como é que vai funcionar sem? Hoje eu não sei. Eu acho ruim que tenha, mas desfazer cai no anarquismo. E o anarquismo não é uma solução, não é uma alternativa ao capitalismo. Então, essa é a minha resposta à sua colocação sobre o capitalismo. Vamos ter que aguentar isso. Não é só por meu horizonte de vida, que não é tão alto assim. Eu digo os filhos da gente, os netos da gente ainda. Os seus 3 ainda vão viver num capitalismo. Mas eu queria, como você mesmo disse, que deve ser melhor. E aí uma pergunta sua. Você perguntou o que fazer. Eu anotei aqui na hora que você perguntou, eu disse, duvidar. Duvide de tudo. Comece duvidando do que diz a direita, depois duvide também do que diz a esquerda. Eu acho que duvidar é uma boa metodologia no mundo de hoje. Não acreditar nas respostas que vêm por aí. Eu aqui não dei resposta, eu fiz provocações e uma sugestão longa. Mas não sei como, não tem resposta para as coisas. Eu acho que duvidar é o que se pode fazer. E, além de duvidar, vim compartilhar suas dúvidas com a gente aqui. Fazer o que está fazendo. Eu, aos 80 anos, não tenho nada melhor do que fazer. Primeiro, de encontrar o Ulisses, que mais velho que eu. É tão raro hoje eu encontrar alguém mais velho que eu. Então, eu encontro. Que dá prazer isso. E, ao mesmo tempo, eu não tenho muita coisa mais a fazer, a não ser estar aqui em encontro como esse, que não é sempre, e que eu agradeço muito pelo prazer que vocês me deram da gente estar discutindo esse assunto num tamanho certo, porque se fosse maior do que isso, já não prestava. Se fosse menorzinho também, viraria coisa de boteco. Esse é o tamanho exato, Ulisses, e me convide para outras vezes, começando com o encontro com os candidatos à reitoria. Grande abraço, muito obrigado.